Boa noite, amigos do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Então, começamos hoje o nosso primeiro evento de integração dos grupos de estudos do segundo semestre de 2021, ainda utilizando a plataforma virtual, dada a impossibilidade de realizarmos esses encontros de forma presencial como fazíamos antes. O tema de hoje é qual o Jesus do Espiritismo. Ele vem de uma série de 3 artigos publicados por Salomão Jacob Ben-Shaya nos jornais Opinião de março, abril e maio desse ano. O vídeo desse encontro vai depois estar disponível no nosso canal do YouTube e na página do CCEPA no Facebook, então, para acompanhamento posterior. O assunto é uma avaliação, então, dessa imagem polêmica de Jesus, né? Parece que toda vez que a gente tenta tocar nesse assunto, por se tratar de assunto de fé de muitas pessoas, de muitos segmentos, ele acaba sendo problemático e difícil de trabalhar. Então, Salomão vai trabalhar um pouco essa visão, as visões, diferentes visões de Jesus, seja ele mitológica, alegórica, histórica, né? Interpretação literal da palavra da Bíblia, uma interpretação mista e assim por diante, do que é o Jesus para a filosofia espírita, de quem é Jesus para a filosofia espírita. Então, sem tomar muito o tempo do palestrante, eu passo a palavra para o Salomão, para a sua apresentação. Boa noite. Boa noite. Vamos colocar aqui o nosso tema desta noite, que é baseado no trabalho que o professor José Lázaro Boberg vem desenvolvendo há vários anos. Ele é um dedicado estudioso e pesquisador dos evangelhos, do Novo Testamento, e tem se voltado para a pesquisa em vários autores, pesquisadores do chamado Jesus histórico. Quando nós falamos em Jesus no ambiente laico, né, é sempre bom a gente recordar que os laicos, ou os espíritas não religiosos, já foram, e talvez ainda alguns os denominem, né, os acusem de querer tirar Jesus do espiritismo, de querer enterrar o evangelho, enfim, de afastar-se, né, dessa figura que é exponencial e que é central no espiritismo kardecista, né? Porque Kardec era um cristão, né, e vinculou a doutrina espírita, né, à tradição judaico-cristã. Bom, eu digo isso porque a nossa intenção deve ficar bem clara, bem evidenciada, que não é a de tirar Jesus absolutamente do espiritismo, né? Isso já tem sido várias vezes afirmado e exposto pelos nossos pensadores, pesquisadores, expositores do ambiente laico. Mas merece uma reflexão, né, a respeito desse personagem, né? Considerando que os evangelhos que nos são apresentados e os evangelhos que nós estudamos, né, os evangelhos que Kardec usou para
fazer as suas reflexões, para fazer os seus comentários, os seus estudos, são os evangelhos canônicos, ou seja, os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, os 4 evangelhos que a Igreja considerou os evangelhos verdadeiros, por isso, canônicos. E os estudos do José Lázaro Boberg nos levam a diversos autores que são cientistas, são pesquisadores, muitos são ex-pastores, ex-evangélicos, ex-religiosos, e mesmo pesquisadores isentos, né? Críticos, que se debruçaram nos materiais, nas pesquisas, nos recursos disponíveis para apreciar essa figura de Jesus. E é o que nós vamos, então, tentar agora, de uma certa forma, resumir, né? Eu não sou um bibliólogo, né? Eu estou apenas me inspirando no trabalho do Boberg, que me entusiasmou, que me interessou e que está me fazendo ler algumas obras que seriam, digamos assim, fontes não primárias, mas fontes secundárias de alguns autores reconhecidos para me inteirar melhor. Então, eu estou, na verdade, hoje convidando os companheiros a se interessar pelo assunto, a se debruçar, estudar, pesquisar, porque isso eu acho que é sumamente importante para que nós não estejamos nos deixando levar por uma tendência que acaba se instaurando, se implantando no movimento espírita, que é o de uma certa cristolatria, ou seja, uma exagerada, uma exacerbação da figura mitológica de Jesus, né? Porque em torno dele acabou se formando mitos, e os evangelhos canônicos estão cheios de mitos, tanto que se fala num Jesus histórico e num Jesus mitológico. Fala-se num Jesus, o Jesus nazareno, fala-se no Cristo da fé. O que nos interessa é esse Jesus nazareno, esse homem, esse revolucionário, esse filósofo, esse pregador, e até, de uma certa forma, reformador para os costumes da sua época. José Lázaro Boberg tem várias obras, muitos de vocês já leram, já possuem essas obras, já estão estudando. Eu destaquei aqui algumas que são mais interessantes, que tratam especificamente dessa questão de Jesus, dos evangelhos, dos primeiros cristãos, do movimento cristão, enfim. Temos aqui o Evangelho de Maria Magdalena, o Evangelho o livro O Milagre, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas. Ele tem muitas outras obras que também têm relação com o tema, mas eu destaquei apenas estas para a nossa exposição. Especificamente, o que me inspirou, o que acabou me despertando o interesse para o assunto foi essa obra de José Lázaro Boberg, que é O Cristo de Paulo de Tarso. E nesta obra, que é prefaciada pelo Milton Medrano Moreira, Boberg afirma que o Cristo a que Paulo se refere em suas cartas ou epístolas, que foram os primeiros escritos do cristianismo, não é o homem de Nazaré, mas o Christos do gnosticismo. Christos vem do grego ungido. O Cristo espiritual, interior, o Deus que vive em nós, uma centelha divina de que todos nós somos dotados. Quer dizer, é um conceito diferente daquilo que se imagina, né? Porque imagina-se que Paulo de Tarso, ao escrever as suas cartas, as suas epístolas, ele estava se referindo àquele homem que foi crucificado, aquele homem que viveu antes dele e que
já tinha seguidores. No entanto, segundo a pesquisa de Boberg e segundo os autores nos quais ele se inspirou, daqui a pouco eu vou mostrar alguns deles, Paulo não estava se referindo ao Jesus homem, estava se referindo a um conceito, a um padrão, a uma eu diria hoje, um paradigma, né, que era adotado por religiosos antes do cristianismo, antes de Jesus. Justamente esse movimento chamado de gnosticismo. Então, o Cristo espiritual, o Christos, seria um Cristo espiritual, seria algo interno. Eu lembro daquela passagem, daquela afirmativa de Jesus, que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, é um Deus interior, é aquela potência divina da qual todos nós somos portadores, indiferentemente de condição religiosa, condição social, etnia, enfim. Jesus histórico, vamos ver o que é que seria, então, essa expressão que se usa muito agora de Jesus histórico. Trata-se de uma série de reconstruções acadêmicas do século I da figura de Jesus de Nazaré, baseadas em métodos históricos ou científicos, incluindo a análise crítica dos evangelhos canônicos como a principal fonte para a sua biografia, à luz do contexto histórico e cultural em que Jesus viveu. Essas pesquisas começaram no século XVIII e se apoiam na literatura bíblica e extrabíblica do século I, nas descobertas arqueológicas de Nag Hammadi e do Mar Morto, e nos estudos sociológicos e historiográficos. No século XVIII, aqui uma ligeira informação histórica, né, do desenvolvimento desses estudos do Jesus histórico. No século XVIII, iniciam-se os estudos do chamado Jesus histórico, com o trabalho do filósofo deísta alemão Hermann Samuel Reimarus, negando a origem sobrenatural do cristianismo. É o primeiro dos escritores que trata dessa questão, combatendo ou contestando, né, a divindade de Jesus. Em 1835, o teólogo alemão David Friedrich Strauss escreve o livro A Vida de Jesus, criticando o mito de Jesus, afirmando que sua vida nada tinha de sobrenatural. Mais tarde, uma obra com o mesmo título surge, na França, em 1863, escrito pelo teólogo, filósofo e historiador Ernest Renan, demonstrando que o Jesus histórico não é o mesmo Cristo da fé ou o Jesus dogmático. Essa obra teve grande repercussão e Kardec, inclusive, a menciona na Revista Espírita de maio e junho de 1864. Esse Ernest Renan, ele escreveu um livro criticando, né, e contestando aquela divindade de Jesus, mas ele foi grosseiro na sua apreciação, né? Ele não tratou a coisa com a devida elegância, né? E Kardec, inclusive, faz referência a isso. Mas um pouco antes, em 14 de outubro de 1863, o espírito Erasto, respondendo à pergunta de Kardec sobre que efeito produzirá esse livro, A Vida de Jesus, de Renan, afirmara que este se constitui nessa legião de espíritos encarnados que se podem classificar como demolidores do velho mundo. E finaliza sua comunicação dizendo
Isso, o Erasto. Sem suspeitar, Renan achanou o caminho para o espiritismo. Ou seja, ele acabou ajudando o espiritismo, porque a apreciação que Kardec faria de Jesus não é o Jesus teológico, não é o Jesus da fé. Ele vai se basear nos estudos, naquilo que ele esclareceu no Evangelho segundo o Espiritismo, como o ensino moral de Jesus. Quer dizer, ele se baseou para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo no ensino moral de Jesus, desprezando aquilo que era objeto das discussões teológicas. Vamos falar sobre o seminário sobre Jesus, o De Jesus Seminaire. O Boberg fala bastante nesse seminário, e os autores também que tratam do Jesus histórico falam sobre esse seminário de Jesus, fundado em 1985 na Universidade de Berkeley, na Califórnia, por Robert Funk e John Dominic Crossan, e formado por um dos mais qualificados grupos de crítica bíblica, com o objetivo de reconstruir a vida do Jesus histórico, definindo quem era Jesus, o que fez e o que disse. Emprega o conhecimento científico e baseia-se em fontes primárias, evidências arqueológicas e em estudos antropológicos. Pretendem separar o Jesus histórico do Cristo da fé. Interessante que o Boberg cita, então, um dado acerca desse seminário, né? Que, segundo esses pesquisadores, vejam só, apenas 18% do que Jesus disse está nos evangelhos, né? E 16% do que ele realizou, ou seja, do que ele fez, são aceitos como verídicos nos evangelhos canônicos, né? Que são os tidos como verdadeiros pela Igreja. Só para uma ligeira informação de alguns desses pesquisadores, né? Os mais famosos: Alvin Boyd Kahn, 1880-1963, Tom Harpur, John Dominic Crossan, Elaine Pagels, Bart Ehrman, Rudolf Bultmann, Albert Schweitzer, o Albert Schweitzer mesmo. E esses que estão em vermelho aqui, que são brasileiros: Marcelo da Luz, Carlos Pastorino, Humberto Roden, Hermínio de Miranda, José Pinheiro de Souza. O Hermínio de Miranda tem umas obras interessantes em que ele trata dessa questão dos gnósticos, né? O José Pinheiro de Souza tem um livro também interessante, que, por sinal, foi prefaciado também pelo Milton Medrano Moreira. Todas essas obras, para os interessados, são recomendáveis para pesquisa. Bom, as primeiras comunidades cristãs, como é que elas eram? No primeiro século, as primeiras comunidades cristãs não possuíam os textos canônicos, né? Esses surgiram décadas depois, né? Pelo menos a partir de 50 anos depois da morte de Jesus, escritos não se sabe por quem, né? Que hoje conhecemos. Estudavam os ensinos de Jesus baseados nas epístolas de Paulo de Tarso, escritas antes dos evangelhos e em alguns ditos ou aforismos dos ensinos de Jesus. É curioso que quem lê a Bíblia, né, o Novo Testamento, encontra, pela ordem, primeiramente, os evangelhos, no Novo Testamento, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou Marcos, Mateus, Lucas e João, não recordo agora bem a ordem. E, em seguida, as epístolas de Paulo,
Então, a coisa que fica na cabeça da gente é que as epístolas que Paulo escreveu, as epístolas depois de conhecer os evangelhos. E não é verdade, né? Os evangelhos foram escritos depois das epístolas de Paulo, porque as epístolas de Paulo são de 20, 30 anos depois da morte de Jesus, ou seja, muito antes dos evangelhos começarem a ser escritos, e que até não se sabe quem verdadeiramente escreveu os evangelhos, porque esses nomes dados, Mateus, Marcos, Lucas e João, são apenas nomes de referência. Segundo Voltaire, né, o famoso François-Marie Arouet, diz ele no seu dicionário, nenhum dos primeiros pais da Igreja, inclusive Irineu, cita qualquer passagem que conhecemos. Vejam bem, os primeiros pais da Igreja, ou seja, aqueles primeiros teólogos, primeiros estudiosos e pregadores, pensadores da Igreja, eles não se referiam aos evangelhos canônicos. Eles citam muitas passagens que somente são encontradas nos evangelhos apócrifos, que são rejeitados pelos canônicos. Havia centenas de evangelhos, de pergaminhos, textos esparsos, que foram sendo reunidos e que a Igreja os selecionou, elegendo apenas aqueles que considerava apropriados aos seus interesses. Aqueles que feriam aos seus interesses, eles consideraram apócrifos, e geralmente foram esses evangelhos gnósticos, evangelhos que não tiveram acolhida e que depois foram, inclusive, objeto de perseguição por parte da Igreja. Pesquisadores contemporâneos do Jesus histórico. Sabe-se hoje que os evangelhos canônicos atribuídos a Marcos, Mateus, Lucas e João, que ninguém sabe quem os escreveu, são construções literárias surgidas a partir da segunda metade do século I, provavelmente copiados de uma fonte anterior, o Evangelho Que, ou Evangelho de Kelly, que quer dizer fonte, e que, em grande parte, são reproduções de tradições mitológicas que formataram o Jesus Cristo, o Cristo da fé das igrejas cristãs. As descobertas em Nag Hammadi, no Egito, de papiros contendo o Evangelho de Tomé, isso em 1945, e mais tarde, dos manuscritos do Mar Morto, 1947, guardados em vasilhas de barro, sugerem uma relação entre Jesus e a Ordem dos Essênios, seita judaica ortodoxa. Lembram daquela coisa do Evangelho, de que a vida de Jesus, dos 13 aos 30 anos, não se sabe por onde ele andou? Muitas especulações existem a respeito do que Jesus fez nesse período. Quem sabe foi lá entre os essênios, né? Seita judaica ortodoxa. Estudiosos admitem que os aforismos, essas máximas ou os ditados, os ditos de Jesus, contidos nesses papiros, são os mais coerentes com os ensinos de Jesus e revelam que a narrativa biográfica da vida de Jesus foi introduzida posteriormente nos evangelhos canônicos, produzidos pela Igreja. Então, vejam que o que estava nesses papiros, nesses aforismos, eles são mais coerentes com o verdadeiro ensino de Jesus, porque os evangelhos canônicos, nós vamos ver, eles foram sendo construídos ao longo de séculos, até que tomaram a forma final que tem hoje, a partir lá do Concílio de Nicéia, se eu não me engano, e que são uma construção
E vamos ver também que, segundo esses pesquisadores, estão cheios de interpolações, cheios de textos, de afirmativas, de mitos que foram copiados até de outras culturas, de outras civilizações. Sabe-se que muitos fatos narrados nos evangelhos foram copiados de tradições pagãs da Pérsia e do Egito ou ajustados às profecias do Antigo Testamento. Muita coisa que está escrito no Evangelho, nos Evangelhos, foi trazido do Antigo Testamento. E muita coisa também foi copiado, foi plagiado de outras tradições anteriores da Índia, do Egito, da Pérsia, de mitos que já eram cultivados naquelas civilizações. O ex-pastor anglicano Tom Harpur, autor do clássico O Cristo dos Pagãos, afirma que a vida de Jesus nos evangelhos resulta, em última análise, como uma cópia deturpada e fragmentária de um protótipo egípcio que era um personagem puramente dramático, retratando a divindade no ser humano. Agora, vamos a essa expressão que o Broberg usa, o Christos. A tese de Paulo de Tarso, nos seus escritos, não está se reportando a um Jesus humano, mas a um conceito gnóstico. O Christos, Deus em nós, sugere uma reflexão sobre o fato. Aqui começamos a chegar no ponto que eu quero chegar, né? Há uma reflexão sobre o fato de Kardec, apesar de haver se detido apenas no ensino moral de Jesus, conforme explicita no Evangelho segundo o Espiritismo e em A Gênese, entretanto, ele interpreta, sob a ótica espírita, os milagres e as predições de Jesus que foram narrados nos evangelhos canônicos, evidentemente uma fonte não confiável. Veja o que Kardec diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, vejam só a acuidade de Kardec, que ele já percebia, mesmo sem, naquela ocasião, ele dispor das pesquisas que estavam começando a ser feitas a partir do século anterior ao dele, com poucas obras. A que ele se refere foi a de Ernest Renan. Mas ele já percebia que alguma coisa a respeito dos textos dos evangelhos canônicos. Ele diz assim: as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável: o ensino moral de Jesus. Diz ele assim: essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam, o Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado, é uma apreciação das palavras, dos ensinos morais de Jesus sob a ótica do Espiritismo. Agora, quando ele vai tratar no livro A Gênese da questão das predições e dos milagres de Jesus, ele se baseia nos textos canônicos, né? E aí é que eu quero convidar, né, os amigos a uma reflexão. Vamos ver o que é isso aqui do Cristo, qual é o Jesus do Espiritismo, que é a pergunta-chave da nossa conversa. Afinal, o que nos evangelhos é verdadeiro e o que é mito? A tese de Paulo de Tarso, nos seus escritos, não está se reportando ao Jesus humano, mas a um conceito gnóstico, o Christos, ou seja, o reino de Deus dentro de nós. Isto sugere uma reflexão sobre o fato de Kardec,
apesar de haver se detido apenas no ensino moral de Jesus, conforme explicita no Evangelho segundo o Espiritismo, em a Gênese interpreta, sob a ótica espírita, milagres e predições de Jesus, narrados nos evangelhos canônicos. Evidentemente, uma fonte não confiável. Claro, quando ele tratou disso na Gênese, sobre os milagres e as predições, qual foi o objetivo dele? Foi associar, ou melhor, explicar, sob a ótica dos conceitos espíritas, da teoria espírita, aqueles fenômenos que eram atribuídos a Jesus. Mas vejam bem, ele ressalva que, deixa eu ver se eu tenho aqui uma frase, que eu espero encontrar aqui, não encontrei, em que ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não estiver enganado, ele faz uma ressalva de que as palavras atribuídas a Jesus podem ter sido colocadas na sua boca, né? Não recordo exatamente o teor da frase, mas justamente colocando em dúvida algumas passagens, algumas afirmativas que estão nos evangelhos canônicos e que podem muito bem ter sido colocados na boca de Jesus. Aquilo que os pesquisadores lá do seminário sobre Jesus já tinham constatado, né? Que apenas 18% do que está escrito nos evangelhos teria sido dito efetivamente por Jesus, e só 16% do que ele havia feito realmente poderia atribuir verdadeiramente a Jesus. Diante da não confiabilidade dos textos canônicos, com suas falsas histórias acerca de Jesus, parece ser preferível substituir o Cristo homem eclesiástico e adotar o conceito pagão e gnóstico do Christos, ungido, em grego, potência divina imanente em todos os seres, o Cristo interno, princípio que independe de religião, etnia ou localização geográfica. Essa é uma reflexão minha, né? Quer dizer, eu preferiria, né, diante dessa incerteza quanto à veracidade, quanto à confiabilidade dos textos dos evangelhos canônicos, essa ideia do Christos, que seria o quê? Essa potência divina da qual todos nós somos portadores, é aquilo que alguns chamaram de a mônada celeste, né? Alguma coisa que é íncita em nós, que está no nosso íntimo, que todos nós possuímos e que vai ser justamente essa potência que nos leva a uma evolução, ao progresso. Quer dizer, essa ideia, para mim, me parece muito mais adequada, muito mais concernente com a proposta espírita. Esse conceito, o Christos, por outro lado, vejam bem, alinha-se perfeitamente com a proposta de autonomia moral inerente à filosofia espírita, tão realçada em obras lançadas recentemente. Repetindo meu comentário constante da parte final do livro de Boberg, O Cristo de Paulo de Tarso, pode-se dizer que se Allan Kardec tivesse conhecimento dessa informação, estaria plenamente justificado, a meu ver, o uso que ele fez das expressões espiritismo cristão e espíritas cristão, que está lá no livro dos médiuns, que alguns, e até mesmo eu achava inapropriadas, se Kardec conhecesse, estivesse utilizando esse conceito na sua obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, ao invés dos textos canônicos, eu acho que aí sim poderíamos dizer espiritismo cristão
ou espíritas cristãos. Muito obrigado. Parabéns, Salomão. Muito boa apresentação. Muito boa. Bom, agora para as perguntas, os meus assessores, Beto, Milton, não sei se o Bira está com o seu microfone ligado, são os que gostam disso, e os outros companheiros que já estão se debruçando nessas pesquisas vão me ajudar, vão responder, porque eu sou muito bom de decoreba. Só escrevendo que eu começo a falar melhor. Está aberto, então, o debate, né? Perguntas, questionamentos. Eu sei que o assunto mexe, né? Mexe com crenças, com valores que são valores milenares, né? Seculares, que nós já trazemos. Eu não tive tanto problema porque eu sou judeu, né? Então, eu já fui acusado, quando estava na Federação Espírita, de que nós começamos a falar nessas questões do laicismo, né? E que éramos acusados de querer tirar Jesus do espiritismo. Uma das acusações foi essa: esses caras, esses judeus aí, que não conheceram, não gostam de Jesus, querem tirar ele do espiritismo. Não é tirar Jesus do espiritismo, é reconstruir o conceito de Jesus que nos interessa. Isso aqui é bom. Bom, Salomão, eu acho bastante corajoso abordar. Estão ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Tá. Sim, estamos ouvindo. Eu acho bastante corajoso abordar esse tema, porque, de certa forma, o cristianismo no mundo ocidental é um fenômeno estupendo, né? Influenciou há 2000 anos a humanidade, então, nesse nosso lado, sempre é bastante interessante discutir. Eu vou mostrar aqui, quando se chamou esse tema, eu tenho um livro que eu usei como referência para mim dar uma... Estão vendo bem? A origem... Origem do cristianismo? Isto. Olha o autor. Pode chegar mais perto? Tem que chegar mais perto. Vamos ver. Isso, Kautsky. Baixa um pouquinho. Karl Kautsky. Tá. Ele faz... eu achei interessante quando eu encontrei o livro, porque ele se refere que não são as origens, não, a origem, né? Mas ele faz didaticamente muito boa abordagem, porque ele começa, evidentemente, né, tratando de tudo que o Salomão citou aí, e começa a fazer uma investigação se existiu ou não existiu Jesus. E aí ele começa, primeiro, quais são as fontes pagãs e quais são as fontes cristãs. Porque diz ele que, o de Salomão, inclusive, confirmou. Até o século XVIII, o conhecimento, né, eu diria assim, as pessoas não tinham ainda a liberdade de fazer investigações sobre Jesus. Porque o poder da igreja era muito grande, a divinização de Jesus era imensa, mas, a partir do século XVIII, a ciência começou a crescer bastante, a se separar, de certa forma, da influência da igreja, e foi possível algumas pesquisas, né? Então, ele começa com fontes cristãs, que o Salomão citou com bastante, que basicamente são os evangelhos e as cartas de Paulo, né? E as fontes pagãs.
Um autor que é muito citado, o Flávio Joséfo, são muito poucas as informações que ele passa que hoje se reconhecem como verdadeiras. Houve muitas inserções no século XIII que adulteraram, ou seja, aquilo que o Salomão falou, de fato, é verdadeira. A construção do cristianismo é interessante porque é tão grande que, assim, puxa, não foi meia dúzia de pessoas que iniciaram, né? É como se fosse uma comunidade que foi se expandindo do Oriente Médio para a Europa e tomou conta e se construiu toda essa ideia, né? Mas há uma citação que ele põe que é interessante, que é a de Tácito. Tácito, você deve, é um autor romano, escreveu Antiguidades Judaicas. E ele cita, no terceiro capítulo do 18º livro, né, das obras deles, quando trata de Pôncio Pilatos. Ele, na verdade, ele não estava tratando do cristianismo e muito menos de Jesus. Ele estava fazendo um compêndio da história romana, né? E quando ele trata de Pôncio Pilatos, ele cita que viveu, na época de Pôncio Pilatos, Jesus, um homem e que foi executado. Não fala em Cristo, não chama a palavra Cristo, e não menciona absolutamente nada do que ele fez e do que ele não fez, simplesmente que ele teve seguidores, né? E o livro, eu não vou me estender porque ele é muito longo, né? Mas ele faz algumas... A maneira dele abordar é interessante, né? Porque, digamos assim, o que Salomão falou sobre esses papiros que foram encontrados, né? Nenhum deles cita Jesus. E esse é o grande valor do que vem de antigamente escrito, né? Dá uma boa ideia de como era a sociedade organizada. O messianismo na Judéia era uma coisa fortíssima, né? Talvez seja uma das províncias que mais lutou contra a ocupação romana. Ele até ele chega a comentar que, pelas as características, se Jesus existiu, e eu acho que existiu, porque há autores que confirmam a existência de digamos, ele não é pregador, como é que eu vou usar? Também não era apóstolo, se intitulava o Messias, porque haviam vários naquela época que se intitulavam Messias, a gente tem que fazer essa correlação. Jesus devia ter uma influência forte dos essênios e devia ser zelotes também. O movimento zelote era o movimento essencialmente gerador de toda a parte de protesto, de guerrilha contra os romanos, né? E aí o autor até chega à conclusão, dizendo que a justificativa mais fidedigna que se possa encontrar para a crucificação de Cristo é porque ele era um agitador, né? Era um zelotes que promoveu, entre outras coisas, incitou a ocupação, os horrores da ocupação romana, que realmente foram muito fortes. Então, esse é um assunto que o Espiritismo, né, como ciência, deveria ter se aprofundado com mais detalhes para trazer, de alguma maneira, o que, de fato, esse homem deve ter gerado. Evidentemente que ele deve ter liderado uma comunidade, e, a partir dessa comunidade, ao passar depois que ele foi executado, foram gerando lendas a seu respeito. E se foram construindo, evidentemente, todo esse cabedal de informações que chegaram até nós. Que hoje, quando as pessoas se debruçam mesmo, a gente percebe, primeiro, que os nomes que deram para os autores era uma referência, para não dizer que era um punhado de
de escritos que foram juntando. Há uma inconsistência histórica muito grande, deviam ser pessoas muito simples que escreveram, mas sobra, eu digo assim, para mim, né? Agora a minha opinião sobre Jesus, é esse ativista social que se preocupou com os pobres, com os escravos, que se preocupou com aqueles que eram afastados da sociedade, que se preocupou com liberdades, enfim, com a desigualdade que já imperava naquele tempo e que imperam até hoje. E esse, para mim, o que está atual hoje, porque ainda continuam vigiando hoje as desigualdades, a pobreza, todos aqueles fatores que ele, naquela época, já protestava, e mais do que isso, era um ativista em defesa de tudo isso, né? Eu acho que é um tema que nós deveríamos aprofundar no sentido de consolidar essa figura como ser humano, que trouxe uma mensagem muito forte naquela época de extrema opressão, né? Com a coragem suficiente para colocar até a sua própria vida como exemplo, e que, infelizmente, foram completamente deformadas, eu diria, né? O cristianismo se serviu, eu diria assim, da figura de Jesus para construir um mito e um movimento que eu nem sei se eles teriam a ambição de construir, né? Que é a maneira como o tamanho que a religião católica chegou, o cristianismo chegou, tudo isso, né? E quando a gente compara, e como é que fica o Jesus dentro do espiritismo, eu digo, o espiritismo tem um caminho imenso para investir. Há um livro do Wallace Leal Rodrigues, se eu não me engano. O título do livro é A Esquina de Pedra. Isso. É um livro romanceado que descreve essa transformação que a mensagem de Jesus começou a sofrer pelos interesses transitórios, quando as igrejas se aliaram ao poder temporal, quer dizer, ao Império Romano, aí realmente começou a degringolar, né, o negócio. Eu só vou ler para vocês o comentário quase final dele aqui, quando ele analisa todo esse processo que ocorreu ao longo do tempo. Diz ele: vimos que o cristianismo só conseguiu a vitória quando se transformou precisamente no oposto de seu caráter originário, que a vitória da cristandade não foi dos pobres, mas do clero que o explorava. Que o cristianismo não foi vitorioso como força subversiva, que essencialmente Jesus a gente pode hoje classificaria como subversivo, ou seja, se subverte a toda aquela opressão que os romanos faziam, mas como força conservadora, como novo fundamento de opressão e exploração, que não só não eliminou o poder imperial, nem a escravidão, nem a pobreza das massas, nem a concentração da riqueza em poucas mãos, mas, pelo contrário, consolidou-os. E esse é o exemplo que nós temos do cristianismo. Um movimento que gerou tudo isso aí, se afastou completamente. Se a gente olhar um pouquinho a história do cristianismo, cada vez se afasta mais daquele Jesus que, de certa forma, iniciou uma ideia, né? Um movimento em defesa dos pobres, dos escravos, das desigualdades, e que hoje estão permanentes em tudo isso aí. E essa é uma... Diga. Desse ponto que você está falando, Narciso, acho muito interessante fazer uma
uma relação à pesquisa histórica do que aconteceu logo depois, né, daquela época. A gente está falando ali da crucificação em volta do ano 30, 40, né? Isso. Então, esse próprio movimento que tu cita, dos zelotes e as revoltas dos judeus contra os romanos, elas só se intensificam. Até chegar ao ponto dos romanos dizerem, pronto, chega. Os romanos tinham aquela postura de chegar num lugar e manter mais ou menos um governo estável. Às vezes eles convertiam a cidadãos romanos os mais influentes, seja militarmente, economicamente ou até a classe sacerdotal, se tornavam novos romanos e mantinham um certo governo. Mas eles cansaram. Chegaram a chega dos governadores judeus naquela província. Então, no ano 70, eles destroem Jerusalém. E a gente tem a diáspora. Se espalha o povo judeu pelos todos os cantos. E daí, eu acho interessante fazer essa leitura. Quem quiser reler os evangelhos hoje, reler principalmente Mateus e Lucas, e imaginar a cronologia que o Salomão citou um pouquinho antes. Por quê? Entre o ano 30 e 40, a gente tem a crucificação. Entre os anos 50 e 60, a gente tem o período das cartas paulinas, tá? O período que Paulo vai criando as igrejas, diversas igrejas. Tá? Depois disso, só lá no ano 70 e 80, ou entre o ano 60 e 70, a gente vai ter talvez o primeiro proto-evangelho Marcos, depois Mateus nos outros 10 anos, depois Lucas e o último é João, já perto do ano 100. São as datas consideradas mais ou menos oficiais para os prototextos. Existiam outros textos em circulação na época, como o Salomão também bem falou. Realmente o cânon, o padrão, a régua, a medida, se tornou a medida nicena, o cânone niceno. Então, o padrão niceno de evangelhos a partir de 325, ou seja, 200 anos depois. Existia toda uma gama de evangelhos ou de escritos, né? Porque evangelhos era Boa Nova, então diversos escritos espalhados por todas as igrejas em todo aquele litoral mediterrâneo. Então chega um ponto que Roma faz seu primeiro concílio, já dessa unificação que vocês falaram, por um lado, Roma querendo se aproveitar daquele movimento crescente do cristianismo que estava se expandindo, então eles queriam ter aquela base de apoio, de sustentação popular, né, e se convertem, e por outro, os sacerdotes da igreja em ascensão, pensando, vamos aproveitar a estrutura que já existe do Império Romano para nos estabelecermos. Então foi um casamento útil para os dois lados ali de interesses, tanto da classe sacerdotal que estava em ascensão, como do Império que estava tentando não cair. Realmente, o Império conseguiu, pelo menos o do Ocidente, conseguiu se sustentar por mais ou menos 100 e poucos anos. Eles vão cair só quase lá perto do ano 500, quando eles são conquistados pelas tribos do Norte. Então, isso funciona um pouquinho para o Império ter uma pequena sobrevida de cerca de 100 anos, mais ou menos. Então, é interessante reler Mateus e Lucas, tendo em consciência que no ano 70 tem tudo aquilo que é narrado ali como sendo profecias de Jesus estava acontecendo na vida daqueles autores, das pessoas que escreveram naquele momento. Eles estavam vendo a guerra, estavam vendo a cidade ser destruída, estavam vendo as pessoas fugirem. Era o fim do mundo para eles, era quase um fim dos tempos, entre aspas. Pode falar, Renato. Eu gostaria de mencionar agora o que o Salomão falou a respeito do que o Kardec estaria justificado ao usar o termo espiritismo cristão nas obras dele. Eu acho isso uma mistura lá não muito homogênea, né? Porque espiritismo foi um termo que o Kardec cunhou para diferenciar o espiritismo, torná-lo exclusivo da doutrina que ele codificou, para que não fosse confundida com outras correntes espiritualistas que havia na época. Enquanto que o cristão é o produto esse construto que se fez ao longo dos tempos, se juntando culturas diversas, interesses políticos, interesses de seita. Me parece que, então, juntar os dois me parece uma coisa não muito recomendável até. Não sei, eu gostaria de comentar isso. Nesse ponto, a gente pode pensar assim também, é que o espiritismo ele surge num ambiente cultural cristão, ocidental. Digamos, se ele tivesse surgido num Oriente, seja num Oriente extremo, sobre a égide do budismo, ou num Oriente mais próximo ali, num ambiente muçulmano,
hoje estaríamos perguntando quem é Maomé para o Espiritismo ou quem é Buda para o Espiritismo. Acho que as perguntas se equivalem. Ou teríamos o Evangelho segundo Buda ou segundo Maomé, o Alcorão, por exemplo. O que eu coloquei, viu, Leonardo, é uma espécie assim de concessão a essa postura do movimento religioso, né, que pretende ser fiel à expressão que Kardec utilizou, de espíritas cristãos. Eu digo, bom, se respeitando essa posição, né, dos que acham que os espíritas são cristãos, então que, pelo menos, não sejam cristãos baseados no modelo canônico, que sejam cristãos dentro desse princípio de força interna, né, de potencial interno, de esse potencial divino de desenvolvimento, de crescimento que todos nós temos. Claro que o melhor é não qualificar espiritismo, nem cristão, nem muçulmano, nem judeu, nem laico, né? Essas expressões só existem por falta de uma falta de compreensão na comunicação. Então, para se distinguir algumas posições, às vezes, então, é necessário usar um termo adicional que identifique o grupo ou a vertente espírita a qual se pertence, né? Eu também não gosto de adjetivos, mas eu tento entender Kardec, porque se vocês olharem o universo dos espíritos que se identificaram nas obras que Kardec escreveu e a Revista Espírita, 80% deles eram cristãos. Quase que mais de 70% eram católicos. Então, eu fico imaginando, participando de reuniões com espíritos acerca de perguntas e respostas, em que o interlocutor é uma pessoa extremamente religiosa, e tu levantar uma questão dessas agora, não tinha como levantar essa questão. Isso teria que ser levantado agora, exatamente como... Nem não sei se levantaria isso há 30 anos atrás. Mas é importante, eu acho que é trazer essas discussões. Não que a gente tenha um objetivo definido no sentido de chegar a um conceito, não, mas investigar, eu acho que é aquilo que precisa ser feito, né, Donácio? É contextualizar. Ou seja, exato. Na época de Kardec, o que existia? Um sentimento de superioridade na Europa. A Europa era o centro do mundo, o eurocentrismo, né? Que desprezava outras civilizações, outras etnias, colocava outras raças, né, como inferiores até. Enfim, aquela postura que era dominante, né? Era a voz corrente na época. Então, Kardec não deixava de ser um homem daquela época e expressando também os conceitos vigentes na ocasião. Eu acho que... exatamente, nós temos que investigar melhor, porque assim como nós estamos nos debruçando sobre, procurando evidências, como é que se formou os primeiros tempos, a vida de Jesus, porque os primeiros cristãos que acompanhavam Jesus, ouviam, eram extremamente pobres, né? E, além de pobres, eram raríssimas. Tinham alguma instrução. Isso começou a mudar depois do século I, né? Paulo, inclusive, faz referência, se não me engano, na primeira carta aos Coríntios, em que ele menciona essa característica dos seguidores. Deixa eu ver, está aqui, eu tenho aqui. Primeira epístola aos Coríntios, textual. Porque olhai, irmãos, vossa vocação, não sois muito sábios segundo a carne, não muito poderosos, não muito nobres. Antes o ignorante do mundo escolheu Deus. E aí começa, né? Então, eram pessoas simples, e é natural que Jesus
E é isso que eu digo, que te traz uma informação de como Jesus estava agindo, em que meio ele estava agindo, com quem ele estava agindo. E não era também uma atividade individual, não, era coletiva, sim, ele se preocupava em melhorar a vida dessas pessoas. E a gente viu que, com o passar dos tempos, com a institucionalização, né, o Império Romano tomou conta, se arvorou no direito, e os primeiros papas eram indicados pelo imperador romano. Né? Inverteu-se toda a lógica de um movimento popular para um movimento extremamente hegemônico. Né? Mas isso não quer dizer que nós devemos hoje fazer isso. Né? Acho que nós resgatar essa atitude perante o mundo é um dever que nós devemos ter. Alguém mais deseja fazer alguma colocação, expressar a sua inconformidade, a contestar, expressar alguma dúvida? Senão eu vou comentar uma outra coisa. Boa noite, só um pouquinho. Posso falar? Claro, Breno. Muito bom, parabéns, seu Salomão. Bem bacana esse tema. E deu a coincidência de que agora eu estou acompanhando um site de uma moça e eu estou acompanhando as aulas dela sobre a Elaine Pagels, que está citada ali na tua pesquisa aí. É. Esse livro dela é muito interessante, que está mostrando justamente o início do cristianismo, né? Uhum. E o estudo dos achados esses do Mediterrâneo, tanto os do Mar Morto quanto os do Nag Hammadi. E é bem interessante assim esse nascimento da igreja, o conflito dos gnósticos com do clero, né, que começa a se formar. Então, eu penso assim que trazer para o espiritismo, bom, é que nem se está se fazendo, se fala nessa atualização, trazendo para o, como é que a gente diz assim, contextualizar, que é o termo correto, né? Para nós, quem tem interesse, quem quer se aprofundar, porque outras fontes existem para discutir esse tema, né? Os gnósticos, pelo que eu estou vendo, eu estou estudando agora, eles se aprofundam bastante. Então, e dentro desse ensino do Jesus, que realmente nesses textos eles aparecem, que mostra que ele existiu, e mostra também que ele pregava para a multidão por parábola e pregava para grupos, e grupos de números maiores até grupos bem reduzidos, e cada grupo era um ensinamento bem mais completo e mais consistente, assim, mais espiritual, mais... Então, assim, então tem fontes para isso. Eu penso assim que o que me trouxe para o espiritismo é aquela quando não dá te dando resposta, tu procura outra fonte. Então a gente não precisa ficar preso sempre a alguma crença ou alguma religião, alguma filosofia, e tu tem liberdade para transitar em tudo e beber de várias fontes. Então, assim, se o espiritismo, claro que teve alteração lá de Kardec para o Brasil, ele se tornou mais religioso, ok, tem críticas, mas também, se não fosse talvez por assim, talvez ele estivesse sumido. Então, tem assim, sempre vai ter os dois lados da moeda, prós e contras, né? Então, Claro. assim, penso eu que
que querendo, a pessoa começa a ter o bichinho lá insatisfeito, ele vai achar muitas respostas e bem satisfatórias. Eu, assim, esse livro dessa autora, a Elaine Pagels, é bem interessante. Essa menina que tá fazendo a aula, assim, ela esmiuça bem e te dá, assim, todo o panorama, assim, e tu diz assim, ah, tá, agora estou entendendo, assim. Porque realmente, aí, tomam, se apoderam desses ensinamentos e vão construindo por interesses. E é em cima do poder que se torna a igreja. E aí, lá no começo, ainda eles conviviam em harmonia, os gnósticos e os cristãos, né? Os cristãos e aí, mas depois, quando eles veem que que os gnósticos estão pregando e falando é muito mais libertador, eles começam a ter problemas, né? Então aí eles entram para negar isso, né? Aí eles viram hereges e aí são perseguidos, aí, né? Aí toda aquela história. Mas agora a gente tem esses com esses achados recentes, está te abrindo um leque muito bom de pesquisa, tem muito material bem interessante e vale a pena a gente pesquisar, né? É isso. Os Boa essa gnósticos... colocação. Eu só Sim. queria fazer um comentáriozinho, Salomão, né, Descobrindo falou, só bem rápido. É a questão das fontes que vocês estão falando. Eu, como a maior parte de vocês aqui, são da época que, quando a gente tinha que fazer uma pesquisa, a gente ia na biblioteca e tinha que ter o livro na biblioteca. Tinha que sentar com um caderno, tinha que pesquisar, etc. Se não tinha o livro, a bibliotecária às vezes, vou ver se consigo dar um jeito aqui no outro lugar para ver se consegue aquele material. Pô, tô falando de 1980. Mais ou menos a época que surgiu esse seminário de Jesus que o Salomão citou. Então, hoje em dia, a gente tem uma multiplicação muito grande de pesquisas justamente pela facilidade da gente ter acesso às fontes. Então, todos esses autores que o Salomão falou, todos esses assuntos que a gente falou agora, qualquer um aqui que tiver um pouquinho mais de curiosidade, pode entrar no Google, digitar e fazer uma pesquisa, já abre 10, 20, 30 páginas sobre o assunto em diversos idiomas. Esse material de Nag Hammadi, o material do Mar Morto, tá ali. Hoje, a coleção de apócrifos, eu já consegui... Antes era difícil, hoje eu consigo comprar uma ali por um preço bem acessível. Antes, uns 10, 15 anos atrás, era caríssimo. Então, isso facilitou muito as pesquisas de todos. Então, a gente tem um leque maior de pesquisas que no século XIX Kardec não tinha, né, gente? A gente, fazendo uma relação com o que o Donarson falou um pouquinho mais cedo, né, foram 1000 anos, 10 séculos de Idade Média, em que o latim era a língua oficial, os livros eram publicados em latim, os professores dessa língua ou eram da igreja, ou eram nobres que tinham, ou tinham dinheiro, enfim, tinham capacidade de estudar. Então, eram poucas fontes de consulta. E essas fontes mais difíceis geralmente ficavam em bibliotecas fechadas. Quem é que ia ter acesso? Fechadas mesmas, era proibido o acesso a determinadas obras. Tinha o Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros foi proibidos por um longo tempo, tinha certos livros que eram só para alguns olhos. Então, era isso. Era esse meu comentário. Eu queria fazer um... O nome da Rosa? Leonardo. Só para lembrar o nome da Rosa, né? Humberto Eco. Humberto Eco é o nome da Rosa. Muito bom. Eu queria fazer um comentário sobre a questão do Paulo. Eu acho que o Paulo... O cristianismo não existiria sem Paulo, né? Mas eu acho que o Paulo tinha consciência do que ele fez. Vejam que, no primeiro meados do século I ainda, saiu um concílio em Jerusalém e houve um embate muito forte entre Paulo e Pedro. Paulo insistia em abrir o cristianismo, né, para os gentios. E, junto com Tiago, ele conseguiu convencer o grupo de que tinha que ser dessa forma. Olhando hoje de longe, eu estou convencido de que Paulo sabia que, se fosse falar
do Jesus homem, do Jesus subversivo, do homem que se preocupava com os pobres, com as pessoas, ele não teria construído o cristianismo que construiu. Ele só construiu porque ele deixou de lado toda essa bagagem e trabalhou simplesmente a construção do mito que foi surgindo em cima da figura de Jesus. Como diz aqui o autor, o cristianismo triunfou na versão de Paulo, um cristianismo não político, não nacional, submisso, que pregava a obediência às autoridades e não em sua forma primitiva do cristianismo, escatológica, permeada de irredentismo judaico e pela influência essênia zelótica. Era isso. De novo aí, né, Donardo, o que você está falando, tipo, o cristianismo de Pedro, a gente está falando ali do primeiro concílio, ali nos anos 40, 50, né? Cerca de 10, 15 anos depois ali da crucificação. Lembra que eu falei antes, anos 70, Jerusalém é destruída. Tem a diáspora, eles fogem. Então, todos aqueles seguidores do cristianismo mais próximo do judaísmo, os pedrinos, vamos dizer assim, eles têm que buscar refúgio. E aonde que eles vão fugir? Para onde que eles vão encontrar refúgio? Justamente naquelas igrejas dos gentios que o Paulo tinha criado antes. Exatamente. Então, quem recebe eles. Então, aquela visão, não, o cristianismo tem que ser mais próximo do judaísmo, acabou morrendo pela própria circunstância histórica, que eles tiveram que buscar refúgio justamente naqueles outros. Exatamente. Eu queria citar uma curiosidade. No movimento espírita, é muito comum, no movimento espírita tradicional, é muito comum os palestrantes falarem na revivescência do cristianismo primitivo, né? O papel do espiritismo é revivecer o verdadeiro cristianismo, ou seja, o cristianismo dos primeiros tempos. Vamos ver o que é que os pesquisadores dizem a respeito disso, né? Eu vou citar o Bart Ehrman, o livro dele, O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Ele dizia assim, ao início do cristianismo, ou seja, no segundo século, havia 4 grupos divergentes. 4 grupos divergentes. Isso, segundo ele, né, a classificação dele. Havia os ebionitas, os marcionitas, os gnósticos e os ortodoxos. Os ebionitas afirmavam que Jesus não era divino, era mais um homem, mas apenas um ser humano de carne e osso. E seu evangelho afirma que Jesus se tornou divino após o batismo. Então, Jesus era um homem para os ebionitas. Já uma outra corrente, uma outra vertente, os marcionistas, vem de Marcião, né? Defendiam que Jesus não era humano, mas divino. Apenas aparentava ser um homem. E os seguidores de Marcião eram chamados de docetistas. Estão lembrando de alguma coisa? Os marcionistas foram os precursores do rustanguismo. Bom, depois tinha os gnósticos. Os gnósticos desprezavam tudo o que é material. Eles eram muito místicos, né? Muito zelosos, muito austeros, fiéis assim, a um comportamento ascético. Eram muito chatos, né? Considerando a Terra como uma prisão. Sua vida era a que mais se coadunava com a dos ensinos de Jesus. Os gnósticos eram os mais cristãos, os mais fiéis àquela simplicidade, àquela austeridade, à simplicidade da vida proposta por Jesus. E tinham os ortodoxos. Os ortodoxos se tornaram dominantes, baseados na Igreja Romana. Decidiram considerar como verdadeiros apenas os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, que eram os denominados canônicos. Então, não tem essa história de que
havia unidade no cristianismo, né? Jesus partiu, aí já se dividiram, né? Isso. Já cada um interpretou a sua maneira. Agora, é interessante citar justamente isso, que os marcionistas, né, que também eram chamados de docetistas, foram a doutrina no qual Rustang, né, e os espíritos que estavam com ele se inspiraram para trazer essa doutrina que acabou sendo uma doutrina, uma cisão, né, no movimento espírita, por apresentar um Jesus totalmente diferente daquilo que o espiritismo poderia conceber como esse personagem, né? Isso. Salomão, isso que tu citou agora, eu diria até para complementar assim, ó. O grupo de políticos hegemônicos após a crucificação, quando ele se consolidou como maioria e se constituiu na primeira igreja, ele definiu um cânon, que foram os evangelhos, que era o que atendia o seu planejamento de expansão. Bom, mas isso não aconteceu imediatamente após a morte de Jesus, isso aconteceu séculos depois. Isso, ou melhor, foi sendo construído, né? Exatamente. Só no concílio é que a coisa ficou oficializada, né? Quando começaram a juntar esses textos para nomearem o autor, já estava se organizando esse movimento. Eu queria lembrar que não somos só nós, espíritos, que questionamos a história de Jesus. Eu vou ler para vocês aqui uma frase do Leonardo Boff no seu livro Jesus Cristo Libertador. Reduziram a mensagem revolucionária de Jesus à decisão de fé do indivíduo, sem relação alguma com o mundo social e histórico em que está inserido. Ou seja, há uma busca de resgatar, né, o homem, né? Bom, fica a palavra ainda para alguém mais que queira comentar. Nós já temos 10 minutos para encerrar, não é isso? Certo. Leonardo citou Boff, vou citar o padre Lancelotti. Então, Jesus é o Deus que a gente consegue ver, né? Como Deus está muito acima, Jesus é o que está próximo. Bom, se não houver mais nenhuma pergunta, se não houver mais algum comentário... Bom, vamos aproveitar o tempo vazio, então, para colocar uma questão. Havia em Jesus realmente essa veia socialista, essa veia de se preocupar com o social, como nós entendemos hoje, como o Leonardo Boff, nessa citação que foi feita aí, coloca? Ele enxergava a coisa assim ou ele enxergava aqueles que estavam junto dele? Porque toda a pregação de Jesus me parece que é muito voltada para a questão individual, né? Pois é, Leonardo. Eu acho que ele tinha essa visão social. E ao longo do tempo, o cristianismo carregou de personalismo para que ficasse pessoal, né? Olha, o próprio nome, né? Hoje, quando a gente fala em igreja, eu gosto de fazer a etimologia das palavras. Quando a gente fala em igreja, o pessoal geralmente pensa um templo. Ou aqui na nossa cultura brasileira, a gente coloca assim, a igreja. A gente pensa na igreja católica, talvez porque seja a igreja por mais tempo como hegemônica. Mas a origem desse termo igreja, ele vem de eclésia. Eclésia é a assembleia, justamente isso, é a comunidade. Sem a comunidade não existe a eclésia, não existe a assembleia, não existe a igreja. Então, sim, a base de toda essa organização, ela é social. Ela é nesse grupo de pessoas, e era esse um dos grandes riscos que ela representava para os poderes que estavam estabelecidos. Tanto os que estavam colocados por Roma, permitidos ali para governar na época, né, que tinha aquele rei
rei de mentirinha que tinha ali, o rei judaico de mentirinha, quanto a própria dominação romana. Como é que ia ter todos esses grupos paralelos ao Estado, a qualquer Estado for, eles são perigosos para o poder dominante. Então, isso é natural. Deixa eu brigar um pouco. Essa ideia de eclésia não representa mais a assembleia reunida num local de pessoas que pensam a mesma coisa, que têm ideia, que se reúnem em torno de uma ideia? Não é? Sim. Essa visão mais ampla, social, de todas as pessoas de uma cidade ou de um grupo maior, que, embora não se reúna com objetivos comuns? Não, o sentido original é o que tu falou. Exatamente esse daquele grupo reunido com o mesmo objetivo. E vamos ser mais específico ainda, até citando Paulo, começam a ser chamados cristãos ali em Antioquia. Isso. Né? Então, os cristãos... Aí vamos voltar à origem do termo. Né? O Salomão foi até... O Breno ali citou a Ellen Pages lá. É anterior até ao grego. Ele vem do egípcio. Né? Então, tanto os hebreus como os gregos vão beber na fonte egípcia. A pronúncia não se sabe até hoje, porque o egípcio ele foi reencontrado ali no final do século XIX, por ali quando acharam a Pedra da Roseta. Então, a pronúncia certa daqueles hieróglifos a gente não tem, mas era o equivalente a KRT, ou Karaste, ou Kraste, que era a unção que se dava para que aquela pessoa recebesse a vida eterna. Ou seja, a unção que se dava na múmia, né? Era um ungido, né? Que depois, nos cristãos, se tornou o batismo, que seria o renascimento espiritual. Então, pelo batismo, ele fazia parte da eclésia, da assembleia, da igreja. Então, o batismo era o rito de passagem para ser admitido naquele grupo. Então, os cristãos, eles eram os batizados, era aquela eclésia dos batizados. Então, era um grupo específico. Mas, entre eles tinham essa relação de... A propriedade era relativa, né? A noção de propriedade. Só uma ressalva. Boa noite a todos. Eu cheguei atrasado aí. Boa noite. Ao que o Leonardo falou. Esse termo socialismo ele não começa em Engels e Marx, né? Ele é muito anterior, muito não, relativamente anterior. Socialismo vem do socialismo utópico, que é de 1700, de Fourier, Saint-Simon. Ele é um termo assim, teve um nascimento fora basicamente na França, acho que se desenvolveu mais. Mas ele visa justamente, por isso que eles chamam de socialismo utópico, né? Que talvez seja mais parecido com essa ideia de socialismo que o Donald está assim, fazendo uma ligação. Acredito que o socialismo científico de Marx e Engels ele não tenha muito a ver com essa... Ele tem um cunho mais filosófico, científico e que inclusive é materialista, extremamente materialista, né? Acho que foge muito dessa linha jesuítica, vamos chamar assim. É só esse entendimento que eu vejo. Na verdade, eu usei o termo socialista por falta de coisa melhor. Eu queria ver aquela coisa mais ampla, né? Quer dizer, não só pessoas com pensamento comum, mas todas as outras que existam numa cidade, por exemplo, ou que passem por ali, que sejam aceitas naquele meio até, né? Quer dizer, me parece que essa ideia é que está mais, que não está representada, pelo menos em tudo o que se tem, pelo menos a partir dos evangelhos canônicos e do que eu já consegui ler a respeito dos outros evangelhos, não tem essa visão de abraçar todo mundo, né? É muito mais para o indivíduo. Bom, como nós já estamos chegando no final do nosso tempo, eu quero só destacar, então, a intenção que eu tive ao trazer essa mensagem, né? Na verdade, é um convite a que nós, nas casas espíritas, repensemos, né, a nossa visão, o nosso conceito de Jesus, para trazê-lo mais a uma concepção espírita, mais racional, e não tão impregnada daquela mística religiosa que coloca Jesus como aquele ser inatingível
né? E que nós temos que segui-lo, até porque essa questão de seguir alguém ou seguir algo é algo que nós temos que também rever, né? Dentro dessa concepção que hoje temos de que a proposta espírita é uma proposta de moral autônoma, né? Ou seja, não aquela em que nós somos guiados ou somos orientados por alguém que está de fora, por terceiros, por mitos, por gurus. Nós temos que desenvolver o nosso potencial humano, que seria esse Christos, né? na concepção trazida pelo Boberg. Eu quero, então, finalizando, agradecer a atenção, a participação de todos e desejar uma boa noite a todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Boa noite, Salomão. a Muito todos. bom. Obrigado, Salomão. Sensacional. Obrigado. Um ótimo encontro. Pode Boa noite, pode pessoal. desligar a gravação e a gente continua se for o caso.